glória. Os irmãos ficaram aqui, né, irmão? Falei, desceu ninguém, não é minha hora de subir ainda. Ô, glória. Ah, irmãos. Pode sentar, irmão. Rapidinho, 2 minutinhos. Irmãos, esse final de semana, nós tivemos uma experiência, assim, de Deus responder uma conversa, mas assim, irmão, meio que quase que de imediato, assim, sabe? Nós estávamos numa pizzaria, eu, a Cíntia e o Rafael, e aí nós comemos algumas coisas lá, sobremesa, enfim, e tomamos algumas coisas, né? E aí, irmãos, tem que pagar a conta, né? Tem que pagar a conta. Mas antes disso, irmão, nós estávamos conversando na mesa sobre um vídeo que nós tínhamos assistido de um youtuber que realizou vários desejos dele, e o cara gastou dinheiro e não tinha mais com o que gastar dinheiro, irmão. E aí me remeteu, Deus falou comigo ali, com o rapaz fazendo o vídeo, a respeito de que quando Salomão diz, né? Nada que o meu coração desejou eu neguei, ou seja, eu tive tudo o que eu quis, mas no final vi que tudo isso era vaidade. E aí nós conversando na mesa, e aí eu falei para a Cíntia, poxa vida, né? Às vezes a gente tá atrás de riqueza, tal, mas tudo é vaidade. Aí deu o exemplo do youtuber, né? Que falou. E aí eu falei, poxa vida, né? Se um dia eu tivesse muito dinheiro assim, muito igual aquele rapaz lá, para gastar R$1 milhão em 24 horas, eu falei, a gente podia ajudar muita gente também. Claro, você vai ter uma vida confortável, sim, mas você podia ajudar, fazer alguma coisa. Falando com a Cíntia, né? Eu falei, mas às vezes Deus não dá, porque às vezes a gente é enganado pelo nosso coração. A gente acha que vai fazer, mas de repente não faz, né? Enfim, terminamos ali a conta, irmãos, não dava R$200, 100 e poucos reais. Enfim, nós levantamos, fui pagar, e aí cheguei lá para pagar, falei, a mesa 15. E a mulher falou assim, olhou lá, falou, já tá pago. Aí eu olhei para você entender, eu falei, não, moça, é a mesa 15. Ela falou, isso, já tá pago. Deixaram um bilhete aqui para você. Tá escrito assim, ó, do seu amigo, e colocou o nome do meu amigo, né? E mandou um abraço. Ele entrou aqui e pagou a conta. Eu falei, Jesus, que é isso, Deus? Por que ele pagou a conta, né? O cara entrou, nem falou com a gente, entrou, viu a gente lá e falou, vê o que eles pediram lá que eu quero pagar. E aí pagou a conta, né? Realmente, ela me deu até o recibo. E aí eu falei para Deus, Deus, por que isso, né? E aí Deus falou, Marcos, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser dar dinheiro, eu dou. Se eu não quiser, eu tiro também, porque eu ainda sou Deus. Irmão, o que eu quero que você entenda, irmão? Não interessa o que você está vivendo, irmão. Ah, mas eu entrei aqui hoje, não tem dinheiro para ofertar, não tinha dinheiro nem para comprar pão. Irmão, Deus faz o que Ele quiser. Eu falei, Deus, mas a gente nem precisava disso, glória a Deus, a gente ia pagar. Na verdade, a Cíntia ia pagar a conta. Ô, glória! E aí Deus falou assim, isso é só para você aprender a deixar de duvidar. Ô, irmão, confia em Deus, querido. Deus faz o que Ele quer, aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus essa noite. Glória a Deus! Queria te convidar agora para ficar de pé, para nós ofertarmos na casa do Senhor. Fique de pé, toda a igreja, fique de pé. Como eu falei, irmão, talvez você... mas estava passando uma situação difícil financeira, ou sei lá qual situação difícil você está passando, irmão. Deus é Deus poderoso e faz o que Ele quer, irmão. Confia em Deus, irmão, confia no amor do Pai, amém? Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a ofertar, se você quiser fazer pelo Pix, é mais prático, nós temos celular também, é mais fácil de você ofertar. Tá aqui. Tá aqui o Pix da igreja. Se você quiser fazer uma oferta nessa noite, se você quiser entregar o seu dízimo, a irmã está com a maquininha lá no fundo. Irmãos, tudo que você oferta para Deus, você honra a Deus, irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu não tinha feito nada para Deus, irmão. Deus mandou um cara lá para pagar a conta, olha só, que coisa, né? Não tinha feito nada. Mas talvez você não tenha hoje, você não tem nada, irmão, você está nessa situação difícil, saiba.
Deus é Deus para fazer o que Ele quiser, irmão. Se Ele quiser te abençoar nessa noite, não há inferno que possa impedir, irmão. Se Deus decidir te abençoar, irmãos, quem é que pode impedir, irmãos? Isaías 43:13, Deus vai dizer assim: operando eu, quem pode impedir, irmão? Aleluia! Separe sua oferta nessa noite, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela sua bondade. Nós sabemos que o Senhor tem sido mais do que generoso conosco, Senhor. Nós somos maus, mas o Senhor é um Deus bom, Pai. Oh Deus, eu te peço nessa noite que talvez irmãos entraram aqui numa situação difícil, Pai, mas assim como o Senhor ministrou no meu coração, que o Senhor possa ministrar no coração desse irmão agora, que o Senhor é Deus poderoso e faz o que quiser. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa esse povo, Pai, e que em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado, Senhor, também através das nossas finanças, em nome de Jesus. Amém, irmão? Saia do seu lugar para ofertar a Deus. Aleluia. Pode fazer Pix também, irmão, fica mais prático. Desculpa, irmão, esqueci. Se você quiser fazer a oferta destinada à televisão que está sendo comprada para a salinha das crianças, pega um papelzinho lá depois, coloca lá o valor e coloca lá oferta TV, para a gente direcionar esse recurso para a compra do televisor lá para as crianças. Amém, irmãos? Deus abençoe, pastor. Obrigado, Márcio. Paz e a graça, irmãos. Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida nessa noite. Glória a Deus. Quero chamar o pregador da noite, Danilo. Receba com alegria. Glória a Jesus. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abre o seu coração para você receber da palavra de Deus nessa noite, irmãos. Palavra que Deus tem para todos nós. Palavra que você deve ouvir, deixar descer para o seu coração e começar a colocar em prática a partir desse momento. Amém? Pai, nós queremos abençoar a vida do seu servo. Abençoamos a vida do Danilo. Declaramos a bênção, a graça e a provisão completa na vida do Danilo. Que ele seja agora, Senhor, palavra dos céus, boca de Deus, nessa noite. Fala conosco, Senhor, a sua palavra, usa ele com graça, com unção e com autoridade, abençoando ele em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Felipe, coloca um pouquinho de retorno para mim, irmão, por favor. Alô, som. Ei, pode ser nesse direito aqui um pouquinho também. Alô, som. Beleza. Paz, irmãos, tudo bem? Saudade de vocês. Saudade. Eu não sei se vocês, por acaso, assim, sentem só um pouquinho de saudade de mim, da Fran. Não sei, mas dá saudade de vocês, viu? Dá saudade, irmão. Tenho acompanhado os cultos online, tá? Tenho acompanhado. E interessante, irmão, que pela manhã, de domingo, aos domingos, nós estamos indo do ministério lá para ser alimentado também, né? Tem uma videira lá em Indaiatuba. Então, pela manhã, a gente está indo lá também. Igreja abençoada. Mas, irmãos, vou te falar mais para você. A igreja não é o templo. A igreja não é a reunião, a cerimônia, o culto. A igreja é o relacionamento, né, irmão? É o relacionamento. A igreja, eu chegar aqui, eu conhecer a vida dos irmãos, eu saber o que o irmão ele era, o que Deus fez na vida dele. É saber que o irmão ali tá para nascer a bênção, glória a Deus, está feliz. E sabe, irmão, um relacionamento. E olha, essa igreja é uma bênção, irmãos. Essa igreja aqui é uma igreja do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu saí de férias, peguei férias aí. Amanhã eu volto a trabalhar, inclusive. Peguei 15 dias e fiz aí uma lista de atividades, né? E entre essas atividades, eu falei, vou também tirar uma palavra. Deus vai me dar uma palavra abençoada. E Ele deu, amém? Mas começou as férias, eu estava ali, irmão, sabe, tentando ouvir alguns louvores,
vendo, né? Entrando no espírito, entrando na sintonia, né, Marquinhos? Você sabe, né? Quando a gente vai pregar, precisa sintonizar na rádio FM do Espírito lá. Tem um canal específico. Irmãos, né, buscando, Deus fala comigo, o que o Senhor quer falar, fala comigo. Irmãos, eu vou falar para você, eu só encontrei aflição. Só aflição. No primeiro dia de férias, logo no primeiro, a Chloe estava manhosa, estava aqui chorando, e já estava uns dias com o narizinho. Aí nós foi no médico, primeiro dia de férias, irmão, estou de férias. A mulher falou, está com o ouvido infeccionado aqui, e já está inclusive um pouquinho avançado. E ela não estava demonstrando dor antes, foi só no dia. Aí, né, irmão, você já começa. Poxa vida. Oh, Deus, né? Aí começa aqueles negócios de pai, né? Tira dela. Eu estava orando assim, tira dela, Senhor. Bota na Fran. Também. Vai ter essa coisa, o pai quer tirar a dor do filho, né? E amém, irmãos. E amém, orando, Deus, não é nada, em nome de Jesus. E no mesmo dia, né, irmão? Eu falei esse negócio, a Fran começou a ficar meio ruim também. E eu também comecei a ficar meio ruim. E no outro dia, eu comecei a sentir o rosto bem pesado. Eu nunca tive problema de rinite, sinusite. Meu negócio é dor no pé, gota. Esse negócio de respiração, nunca tive. E comecei a sentir o rosto pesado. E a Fran também com a garganta ruim, engolindo seco. Parece que tinha um arame na garganta. Fomos nós no médico de novo. Conclusão, os três tomando antibiótico. Eu para sinusite, a Chloe para o ouvido e a Fran para faringite. Estava demais. Mas aí, irmãos, amém, né? Antibiótico. Só que no dia seguinte, a Fran começou a ter calafrio e febre. O que é estranho, porque quando a Fran ela estava grávida, ela teve apendicite, os irmãos lembram, né? Também teve infecção de urina. E nunca deu febre nela. A dor era insuportável, mas não dava febre. Então, porque normalmente quando dá febre, você já pensa, opa, tem alguma coisinha, tem. E na Fran era só dor, e ela nunca teve febre, e ela teve febre nesse dia. Aí estava com calafrio, voltamos no médico. Aí o médico viu que os sintomas estavam muito específicos, né? Estavam uns sintomas ali, e ele perguntou, por acaso vocês andaram em alguma mata, algum sítio, né? Que tem lago? Aí nós lembramos, irmão, que num sábado nós fomos numa praça lá em Salto, e tinha uma placa enorme, escrita assim, ó, perigo, febre maculosa, que tinha carrapato na bendita praça. Então nós vimos a placa, nós saímos fora. Então começou a suspeita de ela estar com febre maculosa. E os irmãos, eu sei que vocês não assistem Fantástico, mas mostrou lá que algumas pessoas morreram, isso é, né, se não for tratado rápido. Irmãos, e aí, você já viu, né? E eu falando, Deus, me dá uma palavra. Eu vou pregar, fala comigo uma palavra. Mas amém, tomou antibiótico, graças a Deus a febre foi embora. Ficou com alguns sintomas ali, mas tomando antibiótico, fez um monte de exame. Aí no outro dia, irmão, falei, agora sim. Isso já era lá para quinta. Eu deitado na cama, e um barulho de torneira aberta. Falei, que torneira aberta? Né? Aí eu fui no quarto, irmão, alagado, um dos quartos estava cheio de água, e o telhado pingando água, irmão. Era um pressurizador lá, deu problema, e começou a vazar. Aí eu chamei o homem para arrumar no outro dia, ele falou, arrumei, viu, 0 bala. E a água não parava de pingar, irmão. Aí eu falei, eu vou ter que subir no telhado. Eu subi no telhado, irmão, e lá em cima, Deus, dá uma palavra para mim, fala comigo. Irmãos, aí eu concluí, falei, eu acho que Deus quer que eu fale de aflição. Eu acho que a palavra é de aflição. E eu quero falar um pouco com os irmãos hoje sobre aflição, irmãos. Porque se tem uma coisa, irmão, lembra do nosso combinado lá? Se tem uma coisa, irmãos, que nós vamos ter na vida é aflição. Pode haver, na verdade, um entendimento de que nós, agora por sermos nova criatura, filhos de Deus, nós somos amados do Senhor, amém? Quantos quer que o sangue de Jesus está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família? E de fato está, e glória a Deus por isso. Mas pode haver um entendimento que não. Se eu estou passando por uma aflição, tem algo errado. Existe uma opressão maligna e precisa ser repreendido, e eu não aceito isso. Mas, irmãos, a aflição, ela faz parte da vida. Jesus falou,
No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, aleluia. Então, irmão, nós vamos ter aflições, nós teremos. Alguns, aflições não tão pesadas, uma aflição assim de preocupação, como eu tive. Alguns outros, irmãos, aflições maiores, né? Mas aflição, irmão, nós vamos ter aflição. Mas, então não se engane, irmão, pensando que não vai passar por isso. Porque se você ainda não tem, o dia não muito bom pode chegar. E você vai passar por uma aflição. Abraão, ele, em algum texto da Bíblia, acho que não sei se é Efésios, ele fala que ele foi justificado pela fé e ele foi chamado de amigo de Deus. Irmãos, ele teve uma aflição, ele passou por aflições. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era homem de Deus, cheio de dons, e teve uma das vidas mais aflitas da Bíblia. Eu acho que o Davi foi o homem mais aflito da Bíblia, eu acho. Foi uma vida de extrema aflição. E Jesus, irmão, no Getsemane, se até Jesus, ele suou sangue, foi tanta angústia dele, o texto usa a palavra angústia. Angústia, aflição são sinônimos, existem versões que usam esses dois termos. Jesus estava tão angustiado, estava tão aflito com o que havia de vir, que ele suou sangue, né? Então, irmãos, podemos sim passar por aflições. Vai ter dia que você às vezes vai estar aflito, como Abraão estava, porque precisou entregar o seu filho, ou com medo da morte. Quando Abraão foi a uma terra distante, ele ficou com medo da morte, né? Então você pode, com medo, seu coração pode por acaso passar por momentos de medo, né? Você pode passar por alguns dias tristes, como Davi teve. Davi foi traído pelo seu próprio filho. Dias difíceis, dias de aflições. Ana, ela chorou muito. Ana chorou muito porque não podia ter filho. Ela vivia uma vida aflita. Mas eu vou falar para você, irmãos. Muitas são as aflições dos justos, muitas, mas o Senhor a livra de todas. O Senhor a livra de todas. E essa tem que ser a nossa alegria, porque você vai ter dias difíceis, vai ter momentos que aos seus olhos a circunstância é terrível, mas o Senhor tem uma promessa para você. O Senhor tem, olha, você vai ter aflição, mas eu vou te livrar de todas. Não é das fáceis, eu não vou livrar você das mais complexas, nem das mais fáceis, eu vou te livrar de todas. Amém? Aleluia! O Senhor vai nos livrar de todas, porque Ele é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha, irmão. Quando não há na nossa vida mais esperança, quando não há na nossa vida saída, olha para Jesus. Olha para Jesus, que nele você vai encontrar uma rocha viva. Amém? Então eu separei 5 motivos, e não vou me prolongar neles. 5 pontos que nós precisamos nos atentar na aflição, no dia mau. 5 coisas, e o primeiro, tá? É, Deus conhece. Diga comigo, Deus conhece. Irmãos, Deus, Ele está vendo. Se tem uma coisa que Satanás quer colocar no meu pensamento, no meu e seu coração, é de que Deus não está vendo o que você tem passado. Isso é tão perigoso, irmãos, porque quem não está vendo uma situação pode ajudar? Não tem aquela frase famosa que aqui na escola, ou não sei aonde, é onde o filho chora e a mãe não? Tadinho do filho, irmão, que frase terrível. Porque a mãe não está vendo, não tem quem pode ajudar esse menino. Mas o Senhor, Ele está vendo. O Senhor, Ele está vendo lá em Êxodo. Lá em Êxodo, no versículo 3, Êxodo no capítulo 3, lá no versículo 7. O irmão vai espelhar para a gente. Conta que o povo de Deus, lá no Egito, eles estavam passando por uma aflição terrível. Não é verdade? O povo estava sendo escravizado, vamos ler? Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores,
porque conheci as suas dores. O Senhor conhece. Pode passar, meu irmão. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e de tudo que é zeu aí, irmãos. Então o Senhor, Ele conhece. O Senhor conhece a aflição do seu povo, irmão. E como Marcos disse, o que é importante para você é importante para Deus. O que é importante para mim e para você também é importante para Deus. Então, às vezes, não existe uma situação que você fala, é muito pequeno. O Senhor conhece a aflição. O Senhor conhece, lá em Apocalipse, tem lá as 7 cartas às igrejas. E é engraçado como começa, porque toda a carta que João escreveu está escrito que o Senhor Deus, aquele que anda no meio das 7 igrejas, tal, conhece. A palavra conhece está no começo de cada frase, de cada carta. O Senhor conhece a sua aflição, o Senhor conhece a sua dor, o Senhor também conhece as suas obras, o Senhor sabe que tu nem é morno nem frio, o Senhor conhece a sua dor, irmãos. Porque se Satanás conseguir colocar no meu e no seu coração, irmãos, que o Senhor não conhece, é um problema, pelo seguinte fato: você perde a esperança, irmãos. Porque se o Senhor não conhece, como que Ele vai me socorrer? Então, ao invés de você olhar agora para o Senhor, que conhece a sua aflição, você olha para a circunstância. Você passa a ser refém da circunstância. E a circunstância não tem nada bom para mim e para você, irmãos. Se tem uma coisa que não é uma boa mensagem, é a mensagem que a circunstância vai nos passar. Porque a circunstância vai falar que a doença é grave, irmãos. A circunstância vai falar que se você não tomar um antibiótico no tempo certinho, já era. A circunstância vai falar que, mas você está desempregado, mas tem muitos outros milhares. Não está fácil para ninguém. A circunstância vai falar para você que o seu casamento, que o seu filho, não tem mais jeito, que acabou, que a sua vida amorosa não vai mais para frente, que o seu filho que está perdido não tem mais resgate para ele. A circunstância vai falar tudo isso, irmãos. Mas quando você olha para Jesus e olha para a palavra, você vai encontrar em Jesus a esperança. Você encontra em Jesus a rocha, o alicerce. Você encontra na palavra de Deus, irmãos, a esperança para o seu problema. E não há problema que o Senhor não possa resolver. Não há. Então, irmãos, é algo simples. O Senhor conhece. Diga assim para o seu irmão: irmão, o Senhor conhece. O Senhor conhece. Aleluia. Aleluia, o Senhor conhece. Então, irmão, não deixa ninguém falar que você está perdido, que você está desamparado. Se tem uma coisa que nós não somos, é desamparados. Amém? O segundo motivo, ele é muito simples. A aflição, ela nasce com a derrota decretada. Volta lá, irmão, em Salmos 34, 19, que foi o texto que eu li a princípio. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. O Senhor a livra de todas, irmãos. Então você precisa crer que a luta que você está enfrentando, em nome do Senhor Jesus, é promessa do Senhor. O Senhor já te livrou. Você já está livrado. Mas o que acontece conosco? A gente olha para a circunstância e às vezes, por não saber lidar com a aflição, a gente acaba passando mais tempo na aflição do que precisa. O povo de Israel, talvez, não era para passar 40 anos no deserto.
Não era, ele passou uma aflição de 40 anos. Você vai ler a palavra depois que ele passou por esse tempo, porque não creram na palavra do Senhor, que diria que o Senhor daria descanso. Eu vou ler mais para frente uma parte disso, mas o Senhor falou, eu tenho descanso, eu tenho uma terra para vocês abençoada, eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova história. Você pensa que sua história está ruim? Ei, eu vou apagar esse livro e vou escrever uma nova história para você. O Senhor, Ele tem uma nova história. Mas por que então que às vezes o povo, ou nós, irmão, aleluia, rapaz, é novidade? Por que então que às vezes nós passamos mais tempo que o necessário? Porque tem coisa que nós precisamos aprender ainda com aflição. Tem situações que nós precisamos aprender na aflição. Amém, irmãos? Amém? Então, irmão, não tenha dúvida. A aflição ela pode durar um pouco mais, mas o Senhor deu vitória. Então, irmão, faça às vezes uma análise. Olha os pontos aqui que eu vou mencionar nessa ministração. E vamos tentar identificar por que às vezes amém. A aflição pode durar, irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amém? Amém? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então, o Senhor conhece a aflição. Nós temos promessa que o Senhor vai nos livrar de todas. Amém? E tem um terceiro ponto, que esse eu vou discorrer um pouco mais, que é a aflição nos promove para lugares maiores. Irmão, tem problema, veja bem. Tem problema que a gente causa. Nós causamos alguns problemas. O ser humano, ele tem duas qualidades muito boas. Primeiro, ele causa, duas características. Primeiro, ele causa muito problema. Nós causamos muitos problemas, mas o segundo também, nós também resolvemos muitos problemas, né? A humanidade já resolveu muitos problemas. Mas tem problema, irmão, que a gente que arruma, né? Cartão de crédito está lá nas alturas, aleluia. Não foi um anjo, irmão, do mal que passou na sua cama à noite lá e pegou o cartão do seu bolso e foi no shopping, não. É nós que causamos alguns problemas, é a gente que vai lá e gasta mais do que devia, não é verdade? Às vezes, nós somos demitidos por algum motivo, mas às vezes foi porque nós pisamos na bola muito, entregamos muito atestado e não sei o que, irmão. Então assim, tem problema que nós conhecemos, que é a gente que causa. Mas até para esse daí Deus ajuda também, tá? Mas tem problemas que não. Tem dificuldade, tem dor que você não sabe por que está passando. Você não sabe que você passou por isso. Por que eu, Deus? Por que eu passei por essa situação? Por que eu estou passando? Você não faz ideia. Mas eu tenho certeza que o Senhor quer nos ensinar algo. Eu quero falar um pouco sobre Davi. Como eu falei, irmãos, Davi foi um dos homens mais aflitos da Bíblia. Se você ler Salmos, minha irmã, obrigado. Aí. Se você ler Salmos e ver lá as canções de Davi, as lamentações, irmão, Davi passou por apuro. Mas tem um porém. Você olha para Davi, ele era um homem rico. Olha que coisa, Davi era rico. Riquíssimo. Foi um dos reis mais ricos da história. Davi era rico. Tem mais, Davi era cheio de talento, irmãos. Davi, onde ele chegava, os espíritos imundos ficavam incomodados. Diz na Bíblia que o rei Saul, ele ficava meio que endemoniado. Davi chegava e acalmava o coração do homem. Davi, ele tinha dom, ele era um músico abençoado, ele tinha a presença de Deus, ele tinha sabedoria, e ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, e teve uma vida aflita. O Senhor deu vitória em tudo para ele,
tá? Não se engane. O Senhor deu vitória em todas as áreas de Davi, Deus deu vitória para ele. Davi venceu todos os seus inimigos. O Senhor deu vitória, mas ele teve uma vida muito aflita. Chegou um momento que o rei era o Saul morreu. Então, não foi automático assim, ó, Saul morreu, Davi já pumba. Não, o que aconteceu? Os anciãos das tribos, chegou um momento que eu vou ler com vocês, que eles foram até Davi e falaram lá 2 motivos. Davi, por causa disso e por causa disso, hoje nós estamos te coroando como rei. Davi já havia sido ungido a rei pelo profeta, mas ninguém ficou sabendo, ele foi só ungido lá. Isso foi anos depois. Vamos ler comigo em 2 Samuel, o capítulo 5. 2 Samuel 5:1. Vamos lá. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, em Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos ossos e tua carne, né? Em outras vezes fala, nós somos povo do seu povo, carne da sua carne. Pode passar, irmão. E também outrora, tá? Então sim, e também, o pessoal falando com Davi, e também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era você, Davi, que governava o exército. Era você então que fazia a saída e a entrada do exército de Israel. Era você, por mais que Saul era rei, você era um homem de batalha, era você que mandava no exército, era você, Davi. E também, o Senhor disse para você, Davi, que você apacentará o meu povo de Israel. O Senhor falou para você que você apacentaria o meu povo, o povo de Israel, e seria príncipe sobre nós. Amém? Então quero destacar esses 2 motivos. Primeiro, quando Saul ainda reinava, você liderava o exército. Irmãos, Davi era um homem valente. Sempre que eu penso em Davi, eu penso ele num tampinho assim, da minha altura, meio magrinho, mas era bravo. Devia ser pernambucano. Que minha mãe fala que o pai dela era pernambucano e era bravo. E Davi, ele era valente. Davi era valente, homem de batalha. E ele então liderava o exército. Mas por que Davi liderava o exército? Os irmãos se lembram? Porque ele matou gigante. Quando Golias, o gigante, estava afrontando o exército do Deus vivo, o exército de Israel estava tudo, irmão, com medo. Estavam todos abalados, escondidinhos naquelas valas de guerra, tudo miudinho. E o Golias falando: quem vai vir? Quem aqui é homem? Quem que aqui é homem para me afrontar? Quem aqui vai me afrontar? Ah, irmão, Davi chegou, falou: que esse filisteu aí, esse servo de Satanás está afrontando o exército de Deus vivo? Quem é você, Golias? Vou te falar para você, irmão. E Davi matou Golias. Por isso que Davi era o comandante do exército. Olha que coisa. Mas agora o seguinte, irmãos, Davi, antes de ele matar Golias, ele também matava leão e urso. Vamos lembrar? Davi era um tampinha da casa. Tinha lá um monte de irmão forte, alto, os bração, igual o Felipe da Laís ali, todo bombadão, igual o Wesley, né? E tinha o mais novinho. Imagina assim, ó, os irmãos do Davi era o Wesley, era o Felipe, era o Gabriel, e o Davi era o Enzo. Pensa assim. Ou o Neymídia aqui, ó, o nosso irmãozinho também. E ele então, irmãos, enquanto os irmãos iam para a guerra, Davi ficava cuidando das ovelhas, das ovelhinhas. Então tinha um rebanho de ovelha. Mas, irmão, um pastor comum de ovelhas, eu, por exemplo, se uma ovelhinha desgarrasse e fosse embora, e tivesse leão na mata, um abraço para você, filha. Sinto muito.
Boa janta, urso, leão. Eu vou ficar com as 99, com as 80 lá, e aqui fugiu, quem mandou fugir? O problema é seu, pô. Mas Davi não, irmão. Quando fugia uma ovelhinha, ele ia atrás e tinha leão lá, irmãos. Leão. Você já imaginou um negócio desse? O homem matou um leão e um urso. Irmão, nem cachorro atropelado eu matei. Imagine um leão. Alguém já matou um leão aqui? Duvido. Claro que não. Né? Eu sei que o Felipe tem uma foto que ele foi na Argentina lá e tirou uma foto com o leão. O leão está todo sedado lá. Dormindo o leão, tadinho. Aí tirou foto com o leão lá. Deixa passar a sedação pra você ver. Só você, vai embora. Então, irmãos, Davi matou Golias porque tinha matado o leão antes. Você vê? O que nós aprendemos aqui, irmãos? Uma aflição vencida deu espaço para coisas maiores na vida de Davi. Davi, ele estava lá, irmão, no pasto, simplesmente, sem expectativa. Ele sabia que ele tinha um chamado. Davi sabia que Deus tinha algo para ele, porque ele foi ungido. Não foi verdade? Não foi lá o profeta ungir ele? Quantos aqui são ungidos? Quantos aqui já receberam uma palavra que Deus tem uma promessa para você? Que Deus tem algo na sua vida. Que Deus vai te usar grandemente. Amém? E Davi tinha isso, Davi estava sob essa palavra, Davi estava sob essa unção. Então, irmão, quando lá a ovelhinha descarrou, ele ia atrás, ele cuidava, ele dava a vida por ela e matava o leão. Imagine quando ele viu o leão. Eu acho que ele deve ter pensado umas 10 vezes, ficou parado um tempo assim e falou: sai daqui, leão. E foi para cima do leão e matou o leão. E no outro dia, um urso, que ele falou: se eu matei um leão, vou matar o urso. E matou o urso. E ele chegou lá no exército um tempo depois, todo mundo com medo, os irmãos valentes com medo, mas ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra sobre a vida dele. Então a aflição que ele teve com o leão e com o urso, o preparou para matar leão. E ele matar gigante. Ele matou o gigante. Por causa disso, ele virou o chefão do exército. É ele quem guiava o exército. Ele que fazia as entradas e saídas. Era ele quem governava o exército. E por causa disso, e tu serás príncipe sobre Israel. E por causa disso, ungiram Davi rei sobre Israel. Passa mais um, por favor. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com que eles, os acordos, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Então essa foi a trajetória de Davi, irmãos. Uma aflição vencida deu espaço para uma nova. Essa vencida deu espaço para coisas maiores na vida de Davi. Então, irmãos, primeiro motivo que eu queria falar é esse. Que Davi, ele virou rei porque ele venceu aflições na vida dele, momentos de provações. Imagina se Davi tivesse corrido do leão. Imagina se Davi, irmão, tivesse corrido de Golias. Tem aflição na nossa vida, irmão, que nós não tem que fugir. Nós temos que avançar contra ela. Tem situação da nossa vida que nós temos que ir contra ela. E nós não vamos, irmão, com cavalos de espada. Nós vamos no nome de Jesus. Assim como Davi fez contra Golias. Assim também como Davi fez contra o leão e contra o urso. Eu tenho certeza que não foi a força dele, não. Foi a força do Senhor. O Senhor hoje quer te dar força. Na verdade, a força já está liberada para você vencer qualquer aflição que aparecer no seu caminho. Amém? Aleluia! Eu acabei falando um segundo também, que eu queria destacar, que tu apacentará, né? Então, primeiro eles falaram aqui, Davi reinava sobre o exército. Volta mais 2, por favor, irmão. Mais um agora.
Não, avança um, vai para o 2, aí. Né? E o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo. Tá? Então Davi, por ter apacentado as ovelhas, como apacentou, como cuidou, também vai apacentar agora o povo de Israel. Amém? Então, irmãos, nós aprendemos na vida de Davi, que existem aflições que parecem enormes, irmão. Pode parecer um gigante na sua vida. Tem aflição que você, às vezes, não vê mais saída. Já tentou de tudo, já fiz de tudo pela minha família, Deus. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Às vezes eu não sei mais o que fazer. A minha vida financeira parece que não deslancha, eu estou sempre na mesma. A minha vida espiritual parece que não avança, eu não consigo avançar no ministério. Eu não consigo isso, não consigo aquilo. Parecem gigantes, irmãos, mas uma pedrinha vai derrubá-los, com o nome do Senhor. Amém? Tiago 1:2. Tiago 1:2, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Tá? Só um ponto aí. Em outras versões diz provações e outras versões diz aflições. Tá? Então tende grande alegria quando passardes por aflições, por tentações, por provações. Pode passar, meu irmão. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, aleluia. Então diz assim, irmãos, olha, se alegrem na aflição. Se alegre na aflição. Parece contraditório. Parece contraditório, porque, irmãos, quando nós estamos passando por aflições, por provações, o Senhor fala que isso vai gerar perseverança. Sabe, irmãos, o que isso quer dizer? Vamos trazer para a realidade. É muito comum ver irmãos que às vezes não perseveram na fé. Não é verdade? Muitos irmãos, eu lembro de irmão que, sabe, de irmãos, vários na verdade, que voltaram de encontro e deram grandes testemunhos. Falaram, olha Deus, eu recebi uma palavra e daqui eu não saio mais, dos pés de Jesus eu não saio mais. Irmãos, quantos nós já vimos? É muito comum, e você vê que os irmãos não conseguem perseverar na fé, porque caem, se entregam, desistem na primeira aflição, irmãos. Acontece muito. O irmão, ele veio, eu lembro de um irmão que foi no encontro, e eu creio que Deus deu isso para ele falou que Deus deu uma visão, que falou para o pastor que os ossos lá que batiam, na verdade, nas costas de Jesus eram dentes de animais, foi algo assim, ossos de animais, não sei. Deus falou com ele, Deus deu palavra, mas, irmãos, não perseverou na fé, por um motivo ou outro, às vezes problema financeiro, por um problema de relacionamento, os irmãos desistem da caminhada com Cristo, irmão. A palavra diz que nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que desistem, irmão, nós precisamos perseverar em fé, porque uma vez que você vence com Cristo, uma aflição, você ficou mais forte, você ficou mais cascudo. Por isso, irmão, que irmãos que eram envergonhados em áreas, hoje são usados por Deus nessas áreas. Tem irmãos que viveram refém das drogas. Tem irmão lá, que eu conheci em Artuba, que eles eram da Cracolândia, irmão. Dormiram na Cracolândia. Hoje são discipuladores na igreja. E ajudam pessoas que também têm problemas com drogas. Ou seja, a droga humilhou ele, irmãos. A droga humilhou, passou vergonha, envergonhou a família, acabou com ele. O Senhor restaurou. Ele passou por essa aflição, passou por essa provação. Com certeza teve momentos de recaída, que tentou, sabe, que foi tentado. Mas a palavra falou, quando você for tentado, se alegre, porque você, quando passar por isso, você vai ficar mais forte, mais perseverante, até um ponto que nada vai te parar. Amém? Em Romanos 5:3, Romanos 5:3, e não somente isto, mas também
nos gloriamos nas tribulações, sabendo, volta um aí, irmão, sabendo que a tribulação produz a paciência produz experiência, e a experiência produz a esperança. E outras versões falam que a tribulação produz perseverança, paciência, a paciência, a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. Olha, irmão, como que é as coisas. Olha que a palavra nos fala, e tem muitos outros. Então, irmão, começa a enxergar o seu problema, a sua situação, a sua aflição, como uma oportunidade, irmãos, de Deus levar você para lugares maiores. O Senhor quer te levar para lugares maiores. E às vezes, irmãos, você ouve uma palavra assim, mas você já ouviu tanta coisa semelhante, às vezes, que você, às vezes, acaba não duvidando em seu coração, mas nós, irmãos, temos a tendência de, às vezes, ficar no mesmo nível que nós estamos, né? Davi, ele poderia ser um ótimo pastor de ovelha, com status de matador de leão e de urso, né? Mas ele quis ir adiante. Nós, irmão, na nossa vida, nós podemos ir adiante. Nós podemos sair do lugar onde nós estamos há tanto tempo. Quando falo há tanto tempo, eu falo ministerialmente, financeiramente, pessoalmente. O Senhor quer que nós sejamos, irmão, pessoas melhores. O Senhor quer que nós sejamos servos melhores. O Senhor quer que nós tenhamos ministérios maiores. O Senhor tem, irmão, transbordo para derramar na nossa vida, em todas as áreas. Mas às vezes nós também nos retraímos e achamos, tá bom assim, esse problema, na verdade, estou tão acostumado com ele, que, né, irmão, então não aceite, irmãos, no sentido de, não torne esse problema parte da sua vida, não torne esse vício parte da sua vida, não torne essa aflição parte da sua vida. Deus tem um transbordo para você em todas as áreas, amém? Esse foi o terceiro. O quarto motivo: temos que passar pelas aflições com ferramentas espirituais. O que tem de gente querendo matar leão com a força do braço e se dando mal, e se ferrando, meu irmão. O que tem, irmão, enfrentando o gigante, anos e anos e anos, na força do braço. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Palavra de Deus, vamos relembrar o que eu li agora. Volta para Êxodo, irmão, por favor. Êxodo 3:7. Êxodo 3:7 diz o seguinte: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O Senhor está vendo a sua aflição, que está no Egito, que está na sarjeta, que está na dificuldade. O Senhor está falando para você: eu tenho visto a aflição do meu filho que está desempregado, eu tenho visto a aflição dos meus filhos, do meu povo, que está às vezes enfermo, eu tenho visto a aflição do meu filho, do meu povo, que está passando pelos problemas que você sabe que você passa, irmão, e tenho ouvido o seu, mas você tem clamado, irmãos, nós temos clamado. Abre, irmão, para mim, por gentileza, em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos, ansiosos, por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Irmãos, primeira ferramenta espiritual é a oração. Nós estamos tentando viver uma vida de cristão, uma vida de filho de Deus. Nós queremos ser chamados amigos de Deus, nós queremos ser chamados filhos de Deus, sem falar com Deus, sem orar ao Senhor, sem ter uma vida
Sabe, irmão, Deus precisa saber, e Ele sabe, mas Ele quer ouvir a sua voz, a sua vida de cabo a rabo. Ele quer saber, Senhor, no serviço hoje foi assim, eu estou passando por esse problema, minha família está assim, eu estou passando por isso, aquilo e aquilo outro. As suas petições têm sido conhecidas por Deus? Ou você tem tentado, irmão, lutar contra isso na força do seu braço? Irmãos, eu não sei você, mas parece que quando eu oro, não sei, irmão, sabe quando você sente que está tudo meio assim, solto? Sabe quando você tem uma lista, pensa o seguinte, você vai viajar, dando um exemplo aqui, meio que nada a ver, vai viajar, de avião, por exemplo, e normalmente é um evento, ou você vai viajar 20 horas de carro, não, você precisa, vamos lá, você precisa ver mala, você precisa ver se está levando RG, tem tanta coisa, precisa ver o pneu do carro, precisa trocar a lanterna do carro, que a seta não está funcionando, o freio de mão está com o cabo estourado, precisa arrumar, você precisa, não sei o que, tem uma lista de coisas, você não se sente meio embaralhado? Eu tenho a necessidade, quando acontece algo assim, de fazer uma listinha, igual eu fiz nas minhas férias, fiz lá uma listinha, arrumar lado direito do jardim, arrumar lá, que eu tenho um jardinzinho na frente, arrumar lado esquerdo, arrumar vazamento, não sei, eu fiz uma listinha das férias, né, irmão? Tomar antibiótico não estava na lista não, mas amém, Deus deu a vitória. Mas às vezes, irmão, existem situações na nossa vida que está tudo assim, e parece que quando eu oro, irmão, não sei, parece que algo se acerta dentro de mim, parece que a sua coluna está assim, você ora, parece que você sai assim, alinhadinho. Só eu já senti isso. Alguém, os irmãos deu amém, não é verdade, irmãos? Não é verdade? Não tem uma situação, às vezes você está com aquilo, você ora, você sente paz, irmão. É uma paz, que a palavra é aquela paz que excede todo conhecimento. Tipo assim, a situação não está boa, está difícil, o projeto ele é grande, a dificuldade é grande, mas você ora, parece que tem uma sessão de descarrego assim diante de Deus. E você, irmão, você se sente em paz. Irmãos, isso é uma ferramenta que todos nós não usamos como deveríamos usar. Que eu não vou aqui, irmão, falar para você que eu oro 1 hora por dia, todo dia. Eu vou estar mentindo para você. Isso é para mim, eu também preciso orar mais. Nós precisamos, irmão, orar mais, colocar diante do Senhor as nossas petições, falar para o Senhor a nossa aflição, e o nosso clamor vai chegar até o ouvido do Senhor. Né? Em Salmos 18, não sei se eu falei para o seu irmão, Salmos 18, 6, vamos ver se eu passei, tem lá, na angústia, na aflição, na tentação, invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu templo, ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Davi está falando que na minha angústia eu clamei ao Senhor, e minha oração chegou aos ouvidos do Deus. Irmãos, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa aflição, a nossa vida, amém? O segundo ponto é nós declararmos a vitória. Em 2 Coríntios 4:13, tá? Diga assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Irmãos, isso é uma ferramenta poderosa. Isso é uma ferramenta poderosa. Sabe o que é isso daqui? É você chegar no médico, vou dar um exemplo. O médico fala o seguinte: olha, deu aqui que não é bom não. Você, não, isso daí não, eu sou curado, a cura do Senhor está sobre mim, eu criei. Você crê, irmão, nisso? Você crê que a cura do Senhor está sobre você? Então fala. Se você crê que o Senhor é por você, que o Senhor te dá vitória, que o Senhor cuida da sua casa, você fala: no meu filho não, o meu filho ele parece ser isso daí, que o mundo às vezes trata como chacota, mas eu declaro que ele é servo do Senhor, meu filho é um pregador, meu filho é um homem de Deus. Sabe que as pessoas vão falar para você: isso que você está falando é ridículo, é ridículo, é ridículo, não faz sentido, você não enxerga, você não tem espelho em casa?
Você vai falar assim, não, o meu espelho não é em casa, o meu espelho é no céu. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Então, eu sou curado, eu sou próspero, o meu casamento é abençoado, a minha família é do Senhor. Irmãos, traga a realidade, a sua fé. Nós demonstrando fé, quando nós abrimos nossa boca e falamos, para todo o mundo espiritual ouvir. Amém? Um próximo, rapidamente, jejum. Essa é uma história interessante. A palavra de Deus diz que Daniel é o seguinte, ele recebeu uma palavra de Deus, e ele teve a interpretação. E diz na Bíblia que envolvia um grande conflito. Essa tradução diz assim, no terceiro a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu isso, o que ele fez? Eu vou jejuar. Então a palavra fala que ele não comeu carne, que ele não tomou vinho, ele abriu mão de manjares desejáveis. Eu tenho uma curiosidade para saber o que era esses manjar. Porque, irmão, aquele manjar do Natal, eu não gosto muito, não deve ser esse manjar, deve ser deve ser uma ceia especial, né? Vamos ver depois, estudando aí, o que é esse manjar. Mas ele começou um jejum, vamos jejuar, ele falou. E começaram um jejum, irmãos, começou um jejum. E diz que ele jejuou por 21 dias, ele jejuou. Até que, terminado o jejum, um anjo chegou até ele. Vamos ler? Em Daniel, capítulo 10, versículo 11. Daniel 10, 11. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-se sobre o teu pés, porque a ti sou enviado. Um anjo foi enviado para ele. E falando ele comigo, estas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Então, ele jejuou 21 dias, mas o anjo está falando que no primeiro dia a oração já chegou, irmão. A oração já tinha chegado a Deus. Passe, irmão, por favor. Mas, quando eu estava vindo, Daniel, para atender, o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe das trevas, me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te a entender o que há de acontecer, tal. Então, irmãos, olha só. O tempo de Deus a gente não entende, não é verdade? Nós somos uma geração imediatista. Então, irmãos, nós queremos resposta na hora às vezes. Mas, irmãos, às vezes o Senhor já ouviu a sua oração. O Senhor já liberou. Mas o que acontece? Satanás às vezes quer resistir o que o Senhor quer te dar, sabia? Foi o que aconteceu com Daniel. O anjo foi enviado para trazer a bênção, para trazer a clareza, para trazer a palavra, para trazer a resposta. Mas o diabo resistiu ele lá no mundo espiritual. Deve ter tido uma grande batalha. Então esse anjo pediu, Miguel, vem me ajudar. E houve uma batalha espiritual, irmãos. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos perseverar em jejum e oração. Jejum, ele é uma oração especializada, é um reforço da nossa oração. Então, irmãos, jejuar é um hábito que nós precisamos adquirir e fazer mais vezes. Amém? E para terminar, o quinto motivo: se esforce para entrar no descanso. Irmãos, são poucas as vezes que a Bíblia, no Novo Testamento, pede para a gente se esforçar para fazer algo. Mas a palavra diz, se esforça para entrar no descanso. Se você for ler Hebreus 4, vai discorrer lá que Deus, ele tinha
um descanso para o povo de Israel. Mas, irmão, eles não creram. Deus falou: eu vou te dar uma terra que emana leite e mel, e lá você terá descanso. Você terá descanso das suas aflições. Mas o povo não creu. Por isso ele falou: vocês não vão entrar. A geração de vocês não vão entrar. Não vão entrar. Então, o autor, ele fala em Hebreus 4, Deus marcou uma nova data. Deus começou a mencionar um novo dia, e ele falou para Davi: Davi, quando eu falar com vocês, não seja novamente o povo teimoso. Tudo isso está lá em Hebreus 4. Não seja novamente teimoso e não ouvir minha voz. Tenha fé. Então o texto fala: para você entrar no descanso, você precisa ter fé. Então esforça-te para entrar no descanso. Hebreus 4:11, está aí? Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, né? Vou ler na minha versão. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o exemplo que nós tivemos no deserto. Então, irmãos, o descanso é algo que nós precisamos nos esforçar, porque o descanso envolve fé. Nós recebemos a palavra que o Senhor nos abençoou, amém? Nós somos abençoados, nós somos curados. Agora, irmão, é fácil você entrar no descanso quando seu filho está doente? É fácil você entrar no descanso quando você tem uma conta para pagar amanhã e não tem dinheiro? Não, não é. Entrar no descanso requer fé e esforço. Esforça-te para entrar no descanso, porque no descanso que nós encontramos a paz. Lá em Filipenses 4 diz: não andeis, foi o que eu acabei de ler, eu li a primeira parte. A segunda parte diz: e a paz de Deus. Irmãos, essa é a chave. Quando nós falamos em aflição, essa é a chave. E a paz de Deus, fala assim: a paz de Deus, aleluia, a paz, oh Senhor, que paz maravilhosa. Nós precisamos dessa paz, Jesus, que ultrapassa o entendimento diz Y, mas a paz do Senhor, irmão, ela está por cima de qualquer entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso dá uma outra pregação. Eu falei com a Franciele, faz inclusive um bom tempo que eu quero pregar sobre pensamento, mas eu não achei ainda. Eu acho que não chegou a hora. Deus não deu novas coisas sobre isso. Mas, irmãos, a paz que excede todo conhecimento guardará o nosso coração e o nosso pensamento em Jesus. Tá? O que é isso? Você está na luta, você está na dificuldade, mas você não está olhando para a circunstância, você está olhando Jesus. Você está olhando a provisão, você está olhando a cura. Irmão, nós vivemos uma geração extremamente ansiosa, depressiva. E aonde que começam essas coisas? É tudo aqui, irmão. Tem gente que pensa em se matar, como nunca houve antes. Pessoas tão perdidas nos seus pensamentos, irmãos, no seu coração. Sabe, irmãos, que deve ser algo terrível. Você ter um filho, você ter um parente, alguém que está tão abalado no sua mente, no seu coração, que a pessoa pensa em se matar, está numa depressão, numa opressão maligna. O Senhor, Ele quer que nós alcançamos a paz, irmãos. O Senhor quer que a gente alcance a paz que excede o conhecimento. E a paz que excede o conhecimento é a paz que está acima da circunstância. Então, irmãos, não olhe mais para a circunstância, é difícil, por isso que a palavra fala: esforça-te. Esforça-te para entrar no descanso, esforça-te, porque não é fácil, porque a voz da circunstância é muito forte, não é verdade? A voz da circunstância, ela é muito forte, porque é o que nós conseguimos enxergar. Eu gosto de um exemplo de, se eu tenho aqui uma mancha na parede, eu estou aqui, essa mancha é tudo que eu vejo, não é verdade? Eu só estou vendo essa mancha, mas quando você está de longe, quando você está por cima, quando você ultrapassou o entendimento, você vê essa manchinha, não é nada perto do meu Deus. Aleluia! Eu quero orar com você, irmãos.
coloca de pé no seu lugar. Sabe, irmãos, isso é uma coisa que não é privilégio de algumas pessoas. Não é, irmãos. A aflição não é privilégio de quem é crente, não é privilégio de quem é ungido, não é privilégio de quem é rico ou que é pobre. Todos passaremos, irmãos. E o Senhor nessa noite quer falar para você assim: você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa passar mais tempo nessa aflição do que deveria. Existem muitas formas de nós descansarmos em Deus, seja em oração, seja em clamor, seja louvando ao Senhor, irmão, seja ouvindo uma palavra. O Senhor hoje Ele quer te aliviar, irmãos, de toda aflição. Eu quero que você coloque diante do Senhor hoje a sua aflição, irmãos, a sua provação, ou até mesmo a sua tentação. Às vezes, irmão, é algo que você tem lutado há tanto tempo, é algo que você tem lutado com a força do seu braço há muito tempo. Ou às vezes também, irmão, você já entregou isso para Deus, e ainda existe essa aflição. Às vezes você já falou com Deus, você já orou, o Senhor está falando para você hoje: não desista, persevere. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou a aflição, superabundou a provisão do nosso Deus. Aleluia! Nós vamos orar pela sua aflição. Coloque diante do Senhor em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor. Aleluia! O nascer do sol é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol é esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo suas mãos o mais alto que você puder e diga: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre. Diga: haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz,
suas mãos para receber a vitória do Senhor. Usa-me, Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Diga assim, estou aqui, usa a minha vida, usa-me, sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir, usa-me, sou o teu milagre, usa-me, ó filho de Davi. Aleluia! Glória a Deus! Eu ia chamar alguém que possivelmente estivesse passando algo impossível na sua vida, mas essa música diz tudo. Essa música diz tudo. Se você tem algo impossível, insolucionável na sua vida, irmão, nessa noite, Jesus está dizendo para você: eu sou a solução. Vamos cantar esse canto de novo, do começo. Aleluia! Você canta agora, pegando essas palavras dessa música para a sua vida, meu irmão. E você será ministrado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus Para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, minha sorte. sou um milagre. Levante suas mãos, declare isso. Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus. Agora ergue as suas mãos aos céus. Diga: usa a minha vida, Senhor. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Somente a igreja usa-me. Usa-me. Mais alto, usa-me. Usa-me, eu quero. Com as palmas, usa-me. Usa-me. Sou o teu milagre.
usa-me, sou o teu milagre, usa-me. Muitas são as aflições mas o Senhor as livra de quem o Senhor livra as aflições? De qualquer um? Não é de qualquer um. Muitas são as aflições. O mundo está cheio de aflição. O justo também tem. Mas o justo Deus livra de todas. Eu gostei dessa última parte da música aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. O justo é aquele que serve ao Senhor. Justo é aquele que serve a Deus. A esses Deus tem uma promessa. Eu estou vendo. Eu estou vendo essa situação está passando, filho. Estou vendo, filho. Eu conheço a sua aflição, mas eu vou te livrar de todas. Porque você é meu servo, você é meu filho. Porque você serve e você é justo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tome o seu lugar. Glória a Jesus. Pode acender as luzes. Amém, irmãos? Nós temos que